de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 20. Enquanto você o procura, eu quero aqui também cumprimentar nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Nós estamos nesta noite na casa de Deus e é muito bom ser crente e crente que congrega, que busca a Deus. E nesta noite há um povo aqui reunido, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Todos encontraram o texto sagrado? Digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo já ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço não tinha estado sobre a sua cabeça. Não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Amém. Apenas estes 9 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação de fé. Após alguns minutos aqui ministrando a palavra de Deus, estaremos orando e também a cantora Ariana vai estar louvando ao Senhor nesta noite com mais um hino. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, nesta noite, como já falei, é uma noite especial. E nós sabemos que a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que Deus, Ele criou o homem, ou fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E a palavra do Senhor vai nos falar do princípio das coisas, onde Deus criou todas as coisas, criou o homem, e o homem veio pecar, mas Deus fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que ia ferir a cabeça da serpente. E nós sabemos que o Senhor também falou, Deus falou, que da semente da serpente nasceria um que feria o calcanhar da semente da mulher. E o projeto de Deus para a salvação do homem. E a Bíblia diz que Deus levantou grandes profetas, levantou Abraão, levantou Isaac, levantou Jacó, que foram os patriarcas, profetas, homens que vieram depois como Moisés, homens cheios do Espírito Santo como Isaías, Jeremias, Ezequiel. E nós sabemos que Deus levantou pessoas, homens, profetas, para falar a respeito do Cordeiro de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala do nascimento de Jesus Cristo. Eu serei breve com a minha mensagem nesta noite,
para que os irmãos entendam, estou fazendo esta introdução, e nós sabemos que Deus prometeu, e Deus ele cumpriu. Sabemos que Jesus foi gerado no ventre de Maria, sem ela conhecer homem algum, porque a obra foi divina, a manifestação do Todo-Poderoso. E nós sabemos que Jesus nasceu, mas Deus também levantou um homem por nome João Batista, que estava também pregando, anunciando a respeito da vinda de Jesus Cristo. Alguém pergunta para João: quem és tu? Tu és profeta, ou tu és o Messias? E ele somente dizia: não, eu sou a voz que clama no deserto. João, ele estava pregando a respeito de Jesus. Ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós sabemos que João estava cheio do Espírito Santo e revelando o ministério glorioso do Salvador. E quando Jesus cresce, atinge os seus 30 anos, João está lá no Rio Jordão, batizando uma multidão. Presbítero Sivaldo, imagine a diácono Josias, João está ali pregando, empolgado, porque as pessoas vinham até João para serem batizadas, o batismo do arrependimento dos seus pecados, e eram batizadas por ele. E quando João está ali batizando, ele vê Jesus também ali em direção dele, e ele dá um brado: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João agora estava identificando que o Cordeiro havia chegado para fazer e oferecer, ser oferecido em sacrifício pela humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi batizado por João, e ele foi batizado ali, e a Bíblia diz que quando ele sai da água, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e a Bíblia diz que ele teve fome. Satanás se apresenta e disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma palavra nesta noite de Deus para o nosso coração. Jesus, ele veio, nesta introdução você vai entender que Jesus veio com um propósito. Qual era o propósito? O propósito de Jesus, ou o propósito de Deus, o plano de Deus. Jesus, ele sabia qual era a sua missão. Ele veio, não foi para ser servido, ele veio para ser servido e dar a sua vida, diácono Rian, em favor de todos, morrer pela humanidade. Jesus sabia disso, e ele falava para os discípulos, e o discípulo não entendia. Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem venha morrer, passe assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é necessário que o Filho do Homem passe também 3 dias e 3 noites no seio da terra. E olhando para esta palavra, nós vamos observar que Jesus, ele pregando, ele fez milagre, ele fez prodígio, ele libertou pessoas, deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, levantou o paralítico, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, e aonde ele passava, ele fazia sinais. Aonde Jesus chegava, ali já estava também uma multidão lhe esperando, porque acreditava
acreditava nele e achava lindo as maravilhas que Jesus fazia. Jesus multiplicava até pão, alimentava a multidão, porque era o verbo de Deus. O verbo se fez carne e estava na terra, abençoando aqueles que vinham até ele. Aí agora nós observamos que o ódio dos líderes, porque era o propósito de Deus, as lideranças daquela época começaram a ciumar, a inveja, o ódio tomou de conta. Mas quem é esse aí? Nós que conhecemos a lei não fazemos o que ele faz. É tanto milagre. Os fariseus, os mestres da lei, já não dormiam mais de noite, porque a notícia, imagine se fosse nos dias de hoje, Jesus na terra, evangelista Edivaldo, se fosse nos dias de hoje, a facilidade das redes sociais, mas tudo que Jesus fazia, os fariseus, os saduceus, os reis daquela época, Herodes, eles eram informados do que Jesus fazia. Alguém chegava lá e dizia: olha, ele já fez outro milagre, o cego está enxergando, o morto foi ressuscitado, o surdo está ouvindo, aquele paralítico está andando, este homem é diferente, nós temos que parar ele. Mas não sabiam eles que era o Cordeiro de Deus, que era o propósito de Deus. Deus havia enviado o Cordeiro, e o Cordeiro estava andando no meio da humanidade, no meio do povo. Aí nós vamos entender pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus tinha 12 discípulos, e a palavra diz que um era o diabo, aquele que havia de trair Jesus. Todos vocês conhecem a história, e eu sei que o tempo não dá para nós falar detalhadamente, mas nós sabemos que Jesus foi traído, Jesus foi entregue às autoridades, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, açoitaram Jesus Cristo, colocaram uma cruz nos seus ombros e o fizeram levar até o Calvário, até o Gólgota, lugar da caveira. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi ali, crucificaram Jesus de braços abertos entre dois malfeitores. A Bíblia revela sobre isto. Quando Jesus está ali, aleluia, ele está ali no madeiro, e a palavra do Senhor diz que alguém que estava ali começava a dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te e a nós também. Mas o outro repreendia e dizia: ei, tu não temes a Deus, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este aí nenhum mal fez. Aleluia. E observamos na palavra de Deus que naquele momento, aquele homem que estava ali, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no meu paraíso. Jesus está ali, ele pediu água, deram vinagre para ele, e a palavra do Senhor vai dizer que Jesus deu um brado e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. E nós vamos ver aqui, meus amados, na palavra de Deus, que Jesus naquele momento, ele expirou, ele morreu naquele madeiro, e ele está ali. A palavra do Senhor diz que naquele momento houve trevas, houve um terremoto,
Cristo, Jesus morreu, e alguém tira ali Jesus do madeiro e sepulta ele, e ele passa os dias, a noite e os dias no seio da terra. Mas a palavra diz que no primeiro dia da semana, isto é muito importante para nós. A Bíblia vai dizer que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ela foi ver, porque ela amava Jesus, e ela queria saber se ainda Jesus estava lá, se o sepulcro estava lacrado. E quando ela chega lá, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que a pedra estava removida. Jesus já não estava mais lá, porque o anjo do Senhor, o anjo desceu ali, aleluia. A palavra do Senhor nos fala nos livros de Mateus, de Marcos e também no livro de Lucas, esta mesma história, esta mesma palavra, que o anjo, os guardas que estavam ali, todos caíram por terra quando o anjo resplendou a glória do Senhor. O anjo chegou ali, removeu a pedra, e aquele que estava na sepultura ressuscitou, vivo para a glória de Deus. Jesus ressuscitou. Maria Madalena vai correndo anunciar para os discípulos. E o texto que nós lemos nos fala dos discípulos que foram à pressa correndo para ver. Chegaram lá, foi confirmado que Jesus não estava mais no sepulcro. Jesus havia ressuscitado, e foi no primeiro dia. E esta é a minha alegria. É a alegria da igreja, é a alegria daqueles que servem a Deus, porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E nesta noite nós estamos aqui adorando aquele que ressuscitou. Quando eu observo o impacto da ressurreição de Cristo, atingiu, aleluia, a palavra do Senhor diz que sobre os guardas eles estremeceram de susto quando viram o resplendor, a glória, e Jesus saiu dali vivo para a glória do Senhor. O impacto da ressurreição sobre as mulheres que foram ali visitar o sepulcro foram tomadas de medo, mas na mesma hora também se alegraram, porque o anjo apareceu e disse: a quem buscais entre os mortos, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Esta é a maior notícia que pode dar para o mundo inteiro. Esta é a maior notícia que um evangelista, que um missionário, que um discípulo de Jesus Cristo pode dizer para o mundo: é que o nosso Cristo não está morto, é que o Cordeiro realmente morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O impacto da ressurreição de Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que sobre os discípulos que estavam tristes, receberam nova vida. Os discípulos estavam tristes, dizendo: o que aconteceu? Mas quando souberam que Jesus Cristo havia ressuscitado, alegria invadiu seu coração. Eu às vezes fico vendo pessoas que veneram Maria. Maria não ressuscitou. Pessoas que veneram Pedro. Pedro não ressuscitou. Pessoas que veneram também, falam de vários santos: Santos Benedito, Santo Nicolau, Santo São Francisco e tantos santos. A Senhora de Fátima, mas não ressuscitou.
se estes personagens, alguns deles se existiram, mas morreram e até hoje não ressuscitou. Mas eu digo pela palavra de Deus, eu afirmo, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, é que o nosso Cristo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou de entre os mortos, e no dia da sua ressurreição, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar, no dia que Ele ressuscitou, a Bíblia diz que muitos ressuscitaram, muitos santos que dormiam no sepulcro ressuscitaram com Ele e foram vistos na cidade. Aleluia! O que é isso? É que Ele, além de ressuscitar, Ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos. E é por isso que eu me alegro, porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Ramacantura Basura Mahai, o Ramacantura Basseia. Os discípulos morreram, Mateus morreu, mas ainda os seus restos mortais, se existe, ainda está na sepultura. Não há revelação na palavra, não há afirmação na palavra que Ele ressuscitou. Marcos, Lucas, João, aleluia, os discípulos, aqueles do apóstolo Paulo morreram, mas ainda não ressuscitou. Mas o meu Cristo, teu Cristo, nosso Cristo, o Cristo da igreja, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está entre nós, porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei presente. Sinta a presença dEle aqui esta noite. Sinta a presença dEle aqui esta noite. Sinta a presença dEle aqui esta noite. Sinta o mover dEle aqui esta noite. Aleluia. Quando João está na ilha de Pátimos, ele está lá, quem sabe, ele está orando e ele tem uma visão. João tem uma visão. E qual é a visão, pastor? A visão é do Cristo que se apresentou a ele e disse: ei João, não temas, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo. Ele disse que ele tinha os seus cabelos brancos, os seus olhos como tocha de fogo, o seu rosto brilhava mais do que o sol do meio-dia. E ele disse que as suas pernas, seus pés era como latão reluzente. E ele ouviu a voz daquele que venceu a morte e o inferno, dizendo: João, eu estou vivo e eu tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia, aleluia. Hoje nós estamos aqui adorando quem está vivo. Eu não adoro o defunto, eu adoro um Deus vivo. Eu não glorifico o defunto, eu glorifico um Deus vivo. A glória, a exaltação, o júbilo, a adoração é para quem está vivo. E é só Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor nos céus e na terra. A palavra diz que a sabedoria, o poder, a riqueza, a força pertence a Ele. É Ele quem capacita o homem, é Ele quem levanta o homem, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem faz acontecer. É porque Ele é aquele que ressuscitou, e a palavra diz que Ele sentou à destra do Pai e está lá intercedendo pela igreja, e pelo seu sangue nós fomos justificados, purificados de todo pecado. Então glorifica Ele nesta noite, adore a Ele nesta noite, porque Ele está vivo. Ele está vivo. Quando eu leio a história, quando eu leio o capítulo 5 de Apocalipse, eu vejo um ato de adoração, de glorificação, e não é
aleluia, a qualquer ser, é ao ser supremo, é aquele que é poderoso. O apóstolo João, ele teve a revelação de Deus, e ele diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e por fora selado com 7 selos. E vi o anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava. João está dizendo: e eu chorava, porque ele não viu ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E naquele momento João ouve alguém dizendo: e disse-me um dos anciãos: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ei, Jesus Cristo. E ele disse: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, é um cordeiro. Quando fala de cordeiro, irmão, é o cordeiro que é oferecido, o cordeiro que foi oferecido lá no madeiro. O profeta Isaías diz que ele não abriu a sua boca, mas foi levado ao matadouro. Agora João está vendo o cordeiro que foi morto por nós. Ele diz: o cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, aleluia, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 anciãos e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Prostaram-se diante do cordeiro, aleluia, tendo todos eles harpas e salvas de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno de tomar o livro, de abrir o livro, os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E nesta noite a nossa adoração é para Ele. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou o 3º dia, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos libertar dos pecados. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus morreu por mim, por você, ressuscitou para dizer que Ele tem poder e que Ele ressuscita aqueles que crê nele, tem vida eterna para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Jesus ressuscitou, e a sua ressurreição impactou o mundo, as nossas vidas, a nossa família. A ressurreição de Cristo tem impactado nações, e Deus tem levantado, Jesus tem levantado neste ministério, nesta obra, homens e mulheres, para falar que Ele está vivo, que Ele está vivo. O impacto da ressurreição de Cristo, aleluia,
sobre o fracassado Pedro, ele foi restaurado, porque Jesus restaurou ele. Oh, glória! Deixa eu dizer para você, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e Ele me encontrou, Ele te encontrou. Saiba de uma coisa, você que aqui está, se ainda não teve um encontro com Ele, nesta noite Ele quer te encontrar, Ele quer te dar vida, Ele quer te dar esperança, Ele quer te dar o céu, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. A cantora vai louvar ao Senhor. E você que aqui está e quer entregar sua vida para Cristo, neste domingo de Páscoa, receber sobre a tua casa